Questão aí sobre mecânica. Mesmo sabendo ser uma infração de trânsito, muitas pessoas cortam as molas do veículo para deixá-lo mais baixo. É o famoso rebaixei o meu veículo, né? Tá aquele negócio socado no chão, passa até tremendo. Não tem absorção nenhuma no sistema de amortecimento ali. Esse procedimento prejudica diretamente o que, hein? A estabilidade do veículo. Esse lance aqui de estabilidade, esse termo estabilidade, está relacionado ao equilíbrio do veículo nas curvas, para você conseguir chegar ali e fazer uma boa curva. Há quem diga até que o veículo rebaixado dá melhor estabilidade para curvar. Não concordo, tá? Apesar de passar essa sensação, tudo que você altera no sistema original de suspensão do veículo só tende a prejudicar. Não é um engenheiro que chegou lá, estudou a vida toda e mostrou que precisa ser desse jeito, aí não é você que vai chegar aqui e vai falar, não, é assim mesmo. Né? O engenheiro não sabe de nada. Então não dá, né, gente? Prejudica, sim, diretamente a estabilidade do veículo. Pode ser essa a resposta. Prejudica o desempenho das lonas. Esse lonas aqui ficou muito vago, né? Porque quando a gente fala de um veículo, você tem lona ali para cobrir a carga, tem outros tipos de lonas aí num veículo. Mas esse lonas aqui certamente está se referindo às lonas do sistema de freios, tá? E cortar as molas do veículo não tem interferência direta com o desempenho das lonas do veículo. Pode até ser que indiretamente force mais os freios, coisa e tal, mas interferência direta não tem não. Muito menos em relação às peças móveis do motor, né, que as peças estão trabalhando lá dentro do motor. Não tem interferência. Também sobre a vida útil do disco de fricção. Esse disco de fricção certamente também é relacionado aí ao sistema ali de embreagem, provavelmente. Também não tem relação direta. Sim, prejudica diretamente a estabilidade do veículo. Na hora de uma freada, na hora de fazer uma curva, aí é complicado. Além de ser infração, tá, gente? Pegou você andando com o veículo rebaixado, a infração de trânsito, alteração de característica não autorizada. Além da multa, você vai ter o seu veículo retido aí. Questão de mecânica. Quando o painel do seu veículo acusar problema no sistema de arrefecimento é o sistema que cuida de controlar a temperatura do motor, tá? Onde tem água ali que vai circular, ele também funciona a ar, tem o ventilador, a ventoinha, que faz o ar passar pelo sistema. O procedimento básico então vamos lá, lá no painel, acendeu aquela luzinha acusando um problema no sistema de arrefecimento. O procedimento básico continuar a viagem. Gente, se o painel está mostrando lá que há um problema no sistema de arrefecimento, você forçar ali, continuar a viagem com o veículo, você pode causar um dano muito mais grave no veículo. Então, de forma alguma. Desligar o manômetro. Manômetro, pelo que eu saiba, é um dispositivo para medir a pressão de alguma coisa. Não é só veículo que tem isso não, tá? O dispositivo manômetro ele serve para isso, para medir pressão. E nesse caso não tem nenhuma relação aqui com o sistema de arrefecimento, que cuida de temperatura do motor, né? Se fosse desligar o termômetro, talvez fizesse sentido, né? Para não ficar acendendo aquela luzinha lá, não te incomodar. Fizesse sentido assim, não é que está certo. Mas talvez fizesse sentido para alguém imaginar que assim fosse uma solução paliativa, né? Mas não é. Tá? Aqui o manômetro não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Está fora. Lembre-se, manômetro é para medir a temperatura do motor. Na alternativa C diz parar o veículo e verificar o nível de água. Olha, parar o veículo é ótimo, né? Isso aí tem que ser. Não tem como você forçar ali o carro a andar com um sistema de arrefecimento acusando problema aí. Verificar o nível de água. É certamente a primeira providência que qualquer pessoa adotaria. Obviamente que pode não ser exatamente o nível, a quantidade de água ali no sistema. Pode ser algum outro dispositivo do sistema que parou de funcionar, uma válvula termostática emperrada, o ventilador que puxa o ar deu problema, a mangueira rompeu, a água vazou, enfim. Mas esse aqui certamente vai ser o procedimento básico, o primeiro que qualquer pessoa vai adotar, eu iria nessa. Parar o veículo, ok, e verificar o nível de óleo. Óleo de onde?
Nem falou de onde, é de lubrificação do motor, da caixa de câmbio, da onde. Ficou muito vaga, além de não ter nenhuma relação aqui com o sistema de arrefecimento. Letra D está fora, ficamos então com a letra C. Questão de mecânica, ela nos traz o seguinte: os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança de seu veículo são: os cintos de segurança, a gente precisa fazer manutenção neles? Precisa, gente, ó, guardá-los sob os bancos. Sob quer dizer debaixo, tá? Sobre é em cima, sob é embaixo. Guarde isso, que é para você fazer uma boa interpretação na hora da prova, tá? Quando falar qualquer lugar que apareceu sobre, é em cima. Sobre a mesa, é em cima da mesa. Sob a mesa, é debaixo da mesa. Sobre os bancos, é em cima dos bancos. Sob os bancos, é debaixo dos bancos, ok? Para não sujarem. Está falando para guardar debaixo dos bancos para não sujarem. Olha, que a gente deve cuidar para que os cintos permaneçam limpos, ok. Agora, debaixo dos bancos, primeiro que eu não consigo imaginar essa situação. Como é que eu vou guardar esse cinto ali debaixo? Ele fica preso aqui na lateral do carro, naquela coluna lateral. E segundo, que o que garante que eles debaixo do banco não vão sujar? Talvez até suje mais, né? O tapete lá embaixo sujo. Isso aqui não faz sentido não, tá? Essa parte que não faz sentido, eliminei a letra A. Mantê-los limpos, ok. Afastados de objetos cortantes, ok. Então aqui está ok, aqui está ok. Essa aqui pode ser a resposta. Vamos ver a letra C. Escová-los é uma maneira de manter limpo, né? Pelo menos uma vez por semana. Estou tentando entender aqui o motivo dessas vírgulas, né? Desnecessário, mas tudo bem. Escová-los pelo menos uma vez por semana. Olha, não tem lugar nenhum que recomenda que o cinto de segurança precise ser limpo pelo menos uma vez por semana. Lugar nenhum. Isso vai depender muito do uso. Se você é um cara cuidadoso, anda com seu carro em vias asfaltadas, dificilmente esse cinto vai sujar ao ponto de você precisar ficar limpando ele uma vez por ano, sei lá, talvez. Agora, se você anda com o carro na roça, poeira, gente suja de graxa, senta ali e põe o cinto, aí sim, talvez você precise de uma limpeza até diária. Então não tem lugar nenhum que fala que essa limpeza tem que ser semanal, tá? Isso aqui não procede. Letra D, lavá-los é uma maneira de manter eles limpos. Pelo menos uma vez por semana, é o mesmo raciocínio, né? Quer manter limpo, mas está afirmando aqui que é pelo menos uma vez por semana. Não. Isso aqui não tem fundamento, não procede. A letra B, tanto a primeira parte aqui da afirmação quanto a segunda parte estão ok. Não temos dúvida, vamos aí de B. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre mecânica. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor funcionando em rotação de marcha lenta. Veja bem, eu quero verificar o nível, a quantidade de óleo que tem no motor. No fundo do motor tem uma peça que chama-se cárter. Vou até escrever o nome dela aqui, ó. Cárter. É uma das peças fixas do motor. Certamente você deve ter aprendido isso quando você fez a aula de mecânica lá. O óleo lubrificante, ele fica armazenado aqui, ó, no fundo desse cárter aqui, ó. Tá, isso aqui é o óleo lubrificante. Tem uma bomba de sucção, que é a bomba de óleo, que suga esse óleo aqui e espalha ele dentro do motor para lubrificar o motor ali, nas peças que estão se movimentando. Assim que você funciona o motor do carro, essa bomba começa a trabalhar e joga esse óleo para cima, espalha ele. Com ele espalhado, você vai conseguir medir o nível aqui certinho? Não vai. Então o motor não pode estar funcionando. Não pode. Nem em marcha lenta, e nem em marcha acelerada, e nem de jeito nenhum. Porque quando você funciona o motor, o óleo espalha. Como é que você vai conseguir medir aqui o nível do óleo? Está pedindo para medir o nível, ó. Como é que você vai conseguir medir o nível aqui, ó? Né? E essa medição de nível, caso você não saiba,
é feito por meio de uma vareta. Você abre o capô do veículo, tem uma vareta que tem uma argolinha lá na ponta dela, lá em cima, você vê essa argolinha. Normalmente ela é vermelha, essa argolinha, ou amarela, para você enfiar o dedo ali. Aí tem uma vareta comprida que ela vem cá embaixo. Então, sujando aqui a ponta da vareta, você tira essa vareta e ele tem a marcação máxima e mínima. Se estiver dentro da máxima e da mínima, está ok o nível. Como é que você vai conseguir medir o nível com o motor funcionando? Não tem jeito. Então está fora. De novo a letra B, funcionando, está fora. Motor quente. Se o motor está quente, esse óleo ainda pode estar espalhado ali no motor. Está falando mais ou menos uns 10 minutos após ter sido desligado. É muito comum, eu já vi até alunos questionando isso comigo. Professor, mas às vezes eu paro lá no posto de combustível, enquanto eu abasteci, fiquei ali uns 5 minutinhos, o óleo já desceu e o frentista já pergunta, posso conferir o óleo? Até confere, gente, mas não é uma medição precisa, não. Tá? Porque o ideal é fazer isso com o motor frio, antes da primeira partida do dia. E o veículo tem que estar num lugar plano, tá? Se ele estiver num lugar descaído, vai atrapalhar aqui no nível, né? Na medição do nível. Essa aqui é a resposta, tá? É o mais adequado. Aqui o pessoal até faz, né? 10 minutos depois do motor ter sido desligado, mas não é uma medição precisa, não. Aí, às vezes, o frentista vai lá, faz a medição, fala, precisa completar o nível de óleo. Às vezes nem precisava, era óleo que estava espalhado ali no motor ainda. Beleza? Então, aqui não. Vamos de C, que é o que o manual do fabricante recomenda. Veículo parado, motor frio, antes da primeira partida do dia, é o cenário ideal para você medir o nível de óleo lubrificante. Questão de mecânica, e ela nos traz o seguinte, a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita idealmente em qualquer hora do dia? Não, gente. A verificação do nível de água, que está falando nível, né? A quantidade de água que tem ali dentro do radiador ou do reservatório do radiador, porque tem alguns veículos que essa água é controlada fora do radiador, ela precisa ser feita com o motor frio. Motor frio. Se você tem ali o sistema de arrefecimento, já funcionou o motor, ele já está ali 1 hora, 2 circulando, essa água está quente, quase fervendo ali dentro das mangueiras, dentro do sistema de arrefecimento, e com pressão, ela tem pressão. Você vai lá e tira aquela tampinha dali para verificar isso no radiador, né? Para onde tem o reservatório, a incidência de pressão ali é menor. Se você tira aquela tampinha ali, há o risco, inclusive, daquilo espirrar em você e te queimar. Já vi muitos acidentes acontecerem assim. Então, em qualquer hora do dia, até poderia ser, desde que você não estivesse funcionando o veículo. Vamos supor que seu veículo está na garagem lá o dia inteiro. Aí eu cheguei lá meio-dia e vou ver ali o nível de água. Aí tudo bem. Mas vamos supor que você já circulou com o veículo, né? Então, aqui ficou um meio certo, tá? Não ficou aquela coisa linda, não, porque quando fala qualquer hora do dia, sem contar que o qualquer é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe quais são as cascas de banana, e eu digo sempre que em 90% das vezes que uma alternativa contém uma casca de banana, essa alternativa é errada. E nesse caso aqui, eu vou dar ela como errada. Primeiro porque eu já tinha analisado ela aqui como meio certa. E agora esse qualquer aqui, que é uma casca de banana, estou fora. Com motor quente? Não. Com motor frio? Ok. No final da sua jornada diária, é aquele lance, o veículo funcionou o dia inteiro, está quente, você vai fazer isso agora? Não. Se fosse no início, né? Aqui não. Se fosse no início da jornada diária, tudo bem. E se vocês prestarem bem atenção aqui, ainda dá para aplicar um macete nessa questão. É o macete das alternativas brigonas. Brigonas. O que são alternativas brigonas? É uma alternativa brigando com a outra. Tá? Se eu tivesse identificado essas alternativas brigonas aqui, ó, na B e na C, eu não teria nem perdido tempo com a A e com a D. E você pode usar esse macete na sua prova. Guarda isso, alternativas brigonas. Uma está falando que é com motor quente, a outra está falando que é com motor frio. Está uma brigando com a outra. E aí? É quente ou é frio?
Quando acontece isso, gente, uma brigando com a outra, uma das duas tem que ser a resposta. Isso é um macetaço, tá, que eu desenvolvi, um dos macetes que a gente ensina no nosso curso e que você pode usar. Uma das duas tem que ser a resposta. Então não poderia ser a letra A nem a letra D, porque uma das duas brigonas é a que está falando a verdade. Nesse caso aqui é a letra C. Questão sobre mecânica. Fazem parte do sistema elétrico do veículo, exceto. Então aqui nós temos algumas peças, alguns dispositivos, equipamentos que fazem parte do sistema elétrico. Sistema elétrico. Exceto. Esse exceto é um bicho-papão para muita gente. Vou ensinar um macete para você aprender a resolver questões que tenha exceto. Você vai isolar o exceto, isola ele, tampa com o dedo, tampa assim com a mão, assim, ó, se você estiver fazendo a prova no computador, e leia a pergunta sem o exceto. A pergunta está trazendo algum não, alguma negativa. Veja bem, ó, faz parte do sistema elétrico do veículo. Está falando que faz parte, não está trazendo negativa nenhuma. Não tem a palavra não está trazendo negativa nenhuma. Se não está trazendo negativa nenhuma, você vai fazer o seguinte, você vai eliminar o exceto e acrescentar uma negativa. Então você vai colocar um não aqui, ó, não. Beleza? E agora vai ler a questão de novo, sem o exceto, porém agora com esse não. Bora ver? Não faz parte do sistema elétrico do veículo. Pronto, é isso que você está procurando. Qual peça que não faz parte? A bateria faz, o alternador faz, o relé faz, o ABS não, porque o ABS é do sistema de freio, né? Anti-blocker system, ou sistema anti-bloqueio, não deixa as rodas travarem quando você freia com muita força. Isso aqui é sistema de freio, não é sistema elétrico. Aprendeu o macete? Tem o exceto. E a questão não tem uma negativa, você elimina o exceto e acrescenta a negativa, que é a palavra não. Se tivesse a negativa, era mais fácil ainda, você podia eliminar o exceto do mesmo jeito e riscar a negativa. O exceto só inverte a pergunta. Se a pergunta está dizendo que sim, você vai dizer que não, você vai entender que não. Se a pergunta está dizendo que não, você vai entender que sim. O exceto só inverte a pergunta. Elimina o exceto e acrescenta o não. Ou então elimina o exceto e risca o não, se a questão tiver não. Ficou em dúvida? O macete é muito bom. Volta e assiste de novo até entender, tá? Resposta, letra C. Ó, mamão com açúcar, hein? Questão de mecânica. O conversor catalítico. Eita, conversor catalítico. O que é isso, professor? É esse bacana aqui, ó. É o catalisador. Ele fica lá no escapamento do veículo. Ele faz o quê, hein? Ele é um acelerador de moléculas binárias opostas aos gases de escapamento. Que isso, gente? Vocês lembram de ter estudado isso alguma vez aí no curso na autoescola? Acelerador de moléculas binárias. Que isso? Eu nunca vi. Se você viu, poxa, se você nunca viu, meu amigo, com certeza não é a função do catalisador. O Detran inventou isso aqui para complicar a sua cabeça e pensar, nossa, que questão difícil. Nada, está só te complicando, tá? Ele é um filtro dos gases do escapamento que separa o vapor dos gases. Não, o catalisador não é um filtro, tá? Ele é um conversor. O que é conversor? Converte, transforma. E ele transforma o quê? Ele transforma gases perigosos em gases não perigosos. E esse perigosos, na prova, costuma falar nocivos. O que é nocivos, professor? Perigosos. É só porque o Detran quer falar difícil para te complicar. Então, sei lá, o catalisador transforma ou converte gases nocivos em gases não nocivos. Beleza? Ele não é um filtro, ele é um conversor, um transformador de gases. Então, aqui está fora. Transformador. Aí, ó, tá melhorando, hein? Para tornar os gases tóxicos em mais nocivos.
Mais nocivo quer dizer mais perigoso. Pô, o gás já é perigoso, que ele é tóxico. Aí vai transformar ele em mais nocivo. Nocivo eu falei com vocês que é perigoso, não falei? Nocivo e perigoso é a mesma coisa? Pois é. Então não é. Se fossem menos nocivos ou menos perigosos, aí faria sentido. Mas aqui não pode, né, gente? Tá fora. Ele é um transformador de gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente, não perigosos ao meio ambiente, à saúde humana. E aí entra aquele macete das alternativas brigonas, que eu já ensinei em outras questões e vou reforçar aqui. A letra C está falando que o catalisador transforma os gases tóxicos em gases mais perigosos, quer dizer, mais nocivos. E a letra D está falando que ele transforma esses gases tóxicos em gases não perigosos ou não nocivos. Se tem uma brigando com a outra, uma está falando que vai transformar em gás mais perigoso. A outra está falando que vai transformar em gás menos perigoso. Uma está brigando com a outra. São alternativas brigonas. Quando você identifica duas alternativas brigonas numa questão, anote, obrigatoriamente, a resposta vai ser uma das duas brigonas. Porque uma das duas está falando a verdade. Beleza? E nesse caso aqui está falando a verdade, a letra D. Professor, mas tudo bem, eu identifiquei aqui as duas brigonas, que são a C e a D. Mas eu não sei qual que está falando a verdade. Chuta. Pelo menos aí você vai chutar só entre duas, né? Você tem 50% de chance de acertar. Agora imagine se você não aplicar o macete. Tiver que chutar entre 4. É muito mais difícil acertar, não é? Macetaço aí para você. Questão de mecânica. É medida máxima permitida para trincas no para-brisa fora da área crítica de visão em automóveis. Aqui fala fora da área crítica, porque a área crítica é aquela área indispensável à visibilidade do condutor. O condutor está ali dirigindo aquela área que ele fica olhando para ela o tempo todo, que é logo acima do volante ali, aquilo é área crítica. Dentro daquela área não pode ter trinca nem fratura nenhuma. Bateu uma pedra ali, fez uma trinquinha que seja, tem que ou reparar a trinca, que tem como você recuperar aquilo, né? Ou trocar o para-brisa. Beleza? Agora, fora dessas áreas críticas, quer dizer, não é exatamente ali na frente onde o motorista está olhando, é permitido, às vezes, é permitido uma medida máxima ali na trinca. E é isso que a questão está querendo saber. Beleza? E aí, gente, é o seguinte. Existem dois tipos de fraturas, aliás, existem dois tipos de danos ao para-brisa. Existe aquele dano que a pedrinha bate e faz tipo um asterisco, né? Aí bateu, ele fez tipo aquele asterisco. E existe aquele dano que bate e faz uma trinca. Esse aqui chama-se fratura circular. Guarde isso, porque isso pergunta em prova. Esse aqui chama-se trinca. Trinca. Beleza? Ó, só fez assim, ó. É uma trinca. Deixa eu ver se eu consigo. Que eu fui fazer o negócio, fiz 2 riscos, não é para fazer 2 riscos. É um só. Esse aqui, peraí que eu peguei a caneta errada aqui. Esse aqui é uma trinca, esse aqui é uma fratura circular. Nesse caso aqui de fratura circular, a medida máxima permitida é 4 centímetros. Isso tanto faz para veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, micro-ônibus, quanto para veículos de pequeno porte, automóveis. Beleza? Agora, a trinca, ela tem uma medida diferente. Se for para veículo grande, 20 centímetros é o tamanho da trinca. Se for para veículo pequeno, é a metade disso, 10 centímetros. E aí, leia a pergunta, agora com essas informações aqui, leia a pergunta de novo. A medida máxima permitida para a trinca, está querendo saber essa aqui, ó, a trinca. No para-brisa, fora da área crítica, para automóvel. Automóvel é veículo grande ou pequeno? Veículo pequeno. Veículo pequeno, 10 centímetros. Está aqui a resposta. Nossa, olha a pegadinha. Agora que eu olhei para as alternativas, quase que eu marquei errado ainda. Tem aqui 10 milímetros. Ó, mm é milímetros, cm é centímetros. Meu amigo, se você marca 10 milímetros, você erra.
Porque 10 milímetros é 1 centímetro. Que Detran, filha da mãe, né? Quase que ele me pega e poderia ter pego você, tá? Cuidado para não confundir milímetro com centímetro. São 10 centímetros, tá? Ó, cm. Essa aqui é a resposta. E dirigir o veículo com trincas superiores a essas permitidas aqui, ou fraturas superiores a 4 centímetros, é infração de trânsito grave, tá? Dá 5 pontos ali no prontuário e o veículo fica retido até você consertar aquilo ali. Questão sobre mecânica. Imediatamente após dirigir o dia inteiro, você para o veículo e percebe que precisa completar a água do radiador. Nesse caso, você deve desligar o carro e completar com o nível com água fria. Gente, entenda uma coisa. Primeiramente, você não deveria fazer ali verificação e completar nível de água com motor quente. Falou imediatamente após dirigir o dia inteiro. O motor está quente. Não deveria. Mas vamos supor que precisa, né? Você precisa fazer aquilo ali naquele momento. A título de exceção, não é a regra, é exceção, você até pode completar essa água com motor quente. Mas você não pode desligar o motor. Você tem que manter o motor ligado, que é para a água circular enquanto você está completando. Tá? Porque se você jogar água ali dentro do sistema, com o motor desligado e quente, corre um sério risco de você trincar o bloco do motor do seu carro, o cabeçote, não me lembro bem. Mas trincar, provocar danos muito mais severos no motor. Tá? Então, primeira coisa, o ideal seria fazer com o motor frio. Mas já que está fazendo com o motor quente, está falando imediatamente após dirigir o dia inteiro. Mas faça com o motor ligado, tá? Aqui falou ligar o carro, beleza, e completar o nível com água fria. Tem que ser água fria, a gente não bota água quente em sistema de arrefecimento, não. Certamente essa aqui vai ser a resposta, essa aqui está eliminada. Ligar o carro, ok. Completar com água fervendo. Não, né, gente? Aqui está fora. Todas estão corretas? Não. Professor, o senhor ensinou um macete e o senhor falou que quando aparece essa palavra todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Pois é, 80% das vezes vai dar certo, 20% não vai dar certo. E nesse caso aqui caiu nos 20%, tá? O macete não é 100%, ele ajuda em 8 de cada 10 vezes que você usa. Mas 2 vezes pode ser que ele dê errado. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete das alternativas brigonas, né? Brigonas. O que é alternativa brigona? Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Uma das duas tem que ser a resposta, porque uma está falando verdade, a outra está falando mentira. Quando você identificar duas alternativas brigonas, uma brigando com a outra, você já sabe, a resposta tem que ser uma das duas. Tá? Se você identificou aqui as brigonas, você já sabe que A e D não é. Tem que ser B ou C. Por quê? Porque aqui fala, liga o carro e põe água fria. A outra, liga o carro e põe água fervendo. E aí, eu ponho água fria ou fervendo? Uma das duas está falando a verdade. No caso, é a letra B que está falando a verdade. Questão sobre mecânica. Qual dos itens abaixo pode ocasionar o processo de oxidação? Oxidação é algo que acontece, um dano que acontece quando você coloca água de torneira. Água que você pegou ali numa mangueira, no posto de combustível. Completa aí a água do sistema de arrefecimento, aquela água pura, né? E aí você vai oxidar ali o motor do seu carro, porque está circulando ali água sem um aditivo antiferrugem. Oxidação é o mesmo que ferrugem. Guarde isso, ferrugem. Se você deixa de usar um aditivo na água do radiador ou na água do sistema de arrefecimento, um aditivo antiferrugem, vai acontecer a ferrugem, que é a oxidação. Beleza? Se aqui tivesse usado a palavra ferrugem, você já ia logo relacionar ferrugem com antiferrugem. Aditivo é aquele vidrinho ali que a gente põe junto com a água. E aí você ia relacionar que essa é a resposta. Mas o Detran não vai facilitar a sua vida. Aí vai colocar oxidação. Só você guardar. Oxidação é ferrugem. Ferrugem,
você combate com aditivo anti-ferrugem. Não pode botar água de torneira pura lá no sistema de arrefecimento do seu carro. Beleza? Letra C aí foi para a conta.